Bom dia, meus amigos. No último vídeo que eu tava no carro, tá uma barulheira do caralho. Eu tirei a porra do rolamento, troquei, tá uma maravilha agora. Mas eu queria falar sobre um vídeo que eu vi agora de manhã cedo, que é do Altieri, que talvez vocês conheçam aí, provavelmente sim. O vídeo dele basicamente o título é "O conforto vai te destruir", que eu discordo. Claro que o título é meio que um clickbait, mas eu discordo da frase. E hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Ele começa o vídeo dele falando sobre como ele faliu e tudo mais, que nesse último mês, né, ele percebeu que como o conforto te destrói. E aí ele conta que ele gastou os bitcoins dele tudo com iFood, que eu acho que é mentira, tá? Mas de qualquer forma, a reflexão dele vinda dessa história de falir ou não é uma reflexão muito válida. E ao longo do vídeo ele vai falando sobre isso. E aí ele disse que ele tá aprendendo a ser adulto agora, com 27 anos de idade, porque de acordo com que a água vai batendo na bunda dele, ele vai aprendendo. De acordo com que ele vai precisando, ele vai aprendendo. Ele não precisava fazer um arroz agora que ele parou de comprar iFood. Ele não precisava fazer um feijão como não sabia cozinhar, essas coisas assim, entendeu? E aí ele atribui essa maciez dele ao fato de que ele estava confortável e queria permanecer no conforto. Mas aí eu te digo, eu não acho que é o conforto. Não é o conforto. O que vai te destruir é a preguiça. A preguiça. O Altieri mesmo chega nessa conclusão sem saber, com essas palavras na verdade. Ele sabe, mas ele chega nessa conclusão com outras palavras no vídeo dele, bem lá no final, quando ele fala que para você continuar com o seu conforto, você tem que lutar por ele, porque o estado natural das coisas é a desgraça. Isso é verdade, porque a entropia sempre vai para o estado de menor energia no universo. Então, tipo assim, tudo no universo tende a ir para o estado de menor energia. Quando você organiza algo, por exemplo, esse carro que eu tô andando, ele era um monte de minério espalhado na terra. Alguém foi lá, pegou esse minério, fez uma separação, organizou ele num lugar só, fundiu, fez uma chapa. Depois veio a máquina, organizou de novo esses átomos no formato da lateral da porta do meu carro. E depois organizaram novamente, soldando essa chapa em outra. E agora eu tô andando nela, num carro. Assim é a mesma coisa com o motor. E se não houver um esforço para manter essa organização, um esforço constante, o carro vai enferrujar, vai oxidar e vai voltar a ser minério. Ou seja, ele vai para o estado de menor energia. Ele vai voltar a ser o que ele era antes de tanta energia ser empregada para ele virar uma chapa. Então assim é tudo na vida. Não é só uma mera analogia, é o modus operandi de tudo. Então, a preguiça vai te destruir, não é o conforto. A preguiça. E aí agora pro meu argumento. Por que eu acho isso? Vamos lá. Quando ele diz homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, e aquela frase lá, na minha visão, homens fortes criam homens fortes, homens fracos criam tempos fáceis, entendeu? Porque é o homem fraco que não vai passar o conhecimento adiante, não vai falar para sua prole e para aqueles que estão dependendo dele, que vão sair dele, que esse estado de conforto
não é o estado natural das coisas. É esse o homem fraco. Não necessariamente fraco em tudo. Ele pode ter sido forte e ele pode ter sido o cara que não teve preguiça. Só que ele não entendeu o porquê do sucesso dele. Ele não entendeu que ele teve sucesso por não ser preguiçoso. Ele não entendeu que não é porque ele não precisa fazer algo que ele não deva saber fazer aquele algo. Não é porque eu não preciso cozinhar que eu não deva saber cozinhar. E aí a gente entra naquela história do que é realmente o conforto. Será que pedir iFood todo dia é um conforto? Será que você morar numa casa maior é um conforto? Vamos lá, o Altieri, ele mora numa casa de 10 metros quadrados. Não, sei lá, 25 metros quadrados, que é o quê? No máximo, não. Pô, não é nem 5 por 5 a casa dele, é 3 por 4, tá ligado? É 12 metros quadrados de quarto dele e, sei lá, mais uns 3 metros quadrados de banheiro. Entendeu? Então, tipo assim, isso é conforto? Será que é conforto? O que é conforto, primeiramente? Entendeu? Conforto é você fazer menos coisa possível. Porque se pela analogia dele, o conforto seria isso, fazer a menor quantidade de esforço possível. Isso não é conforto, isso é preguiça. É diferente. Porra, é um conforto do caralho quando eu acordo de manhã, faço o meu próprio café da manhã, demoro lá, mano, 15 minutos, 20 minutos fazendo o meu belíssimo pão com ovo da melhor forma que eu poderia fazer. E quando eu como aquilo, eu me sinto muito, muito confortável, muito confortável. E eu tive trabalho pra fazer. É muito melhor do que pedir um iFood, mano. O conforto não é fazer menos coisas. O conforto é realização, pra mim, pelo menos. O conforto é isso. Porra, não é confortável você o dia todo na frente do computador sem fazer nada. Não é confortável. É bom pro cérebro porque o seu cérebro tem mecanismos de defesa naturais que fazem você querer gastar a menor quantidade de energia possível. Isso funcionou durante anos. Por quê? Quando a gente economizava, geralmente a gente vivia mais. A gente gastava menos energia. Quando a gente... Ih, cara, o cara da faixa da esquerda aqui ficou abafado, mano. Eu dei seta que ia entrar, deu uma jogadinha de leve assim, como quem não quer nada. Ele freou com tudo e buzinou, mano. Se é que é um cara, né? Piada misógina. Mas tá bom. Então, tipo assim, não é confortável, velho. Não é confortável. Você o dia todo parado na frente do computador. Você acha que você relaxou? Você não relaxou, mano. Aquilo é um estresse do caralho. Então, tipo assim, o seu corpo evoluiu pra isso. E hoje, se você ouvir esse estado natural, e aí volta lá naquilo que a gente falou do estado natural. Se você ouvir esse estado natural, entre aspas, das coisas, o seu corpo também pede pra ficar sem fazer porra nenhuma, que é o estado de menor energia. Você fazer menor quantidade de coisas, entendeu? Na verdade, nesse caso, o seu corpo tenta manter a maior quantidade de energia em você. Mas, se você continuar fazendo isso, você vai morrer de algum jeito. Essa energia acumulada vai te fuder, entendeu? Você vai entrar num estado de luta ou fuga e você não vai estar nem lutando nem fugindo. Que é o que a neurociência hoje explica. O estresse das pessoas, entendeu? Ela entra no estado de luta ou fuga e não foge nem luta. E aí fica fodida. Então, até nisso, eu acho que o Altieri entendeu, mas não com as mesmas palavras que eu, quando ele fala: você tem que se manter em constante movimento. Você não pode parar. É isso, cara. Desde quando manter em constante movimento não é conforto também? Pô, se você sai todo dia pra trabalhar, trabalha o dia todo, sabendo que tá, porra, fazendo algo, você tá acumulando energia nas suas coisas.
quando você chega em casa e dá aquela relaxada, mano, e você fala, porra, isso aqui foi eu que fiz. Não é gratificante, não é um conforto do caralho. Tá bom que eu acho que eu tô usando a palavra conforto de uma maneira errada. Talvez seja realmente conforto um estado de preguiça. Mas a preguiça verdadeira, a preguiça mesmo é o que vai realmente te destruir. Não é conforto. E aí, quando você trabalhar para criar um estado de conforto, vamos dar um exemplo de conforto no trabalho. Mano, você trabalhou, criou uma empresa. Aí hoje você contrata pessoas para fazer alguns trabalhos que antes você fazia. Isso é um conforto. Mas você trabalha mais ao invés disso. Ou então você pode trabalhar menos para poder aproveitar mais o seu antigo trabalho, o seu trabalho do passado que proporcionou você contratar outra pessoa. Então você trabalha menos para poder sair mais cedo e tal, entendeu? Então, tipo assim, isso pode se considerar um conforto, mas não é uma preguiça. O preguiçoso, ele não constrói nada, mano. E aí ele não tem paz, porque ele é preguiçoso, ele não tem paz, ele se fode, ele destrói aquilo que ele tem, por causa que a preguiça impede dele de, por exemplo, voltando à analogia do carro, passar uma tinta no carro, consertar o podre do carro. O carro vai virar minério daqui a pouco, se continuar com essa preguiça maldita, entendeu? Essa é a analogia que eu tenho a respeito disso, entendeu? E aí, quando você trabalhar, voltando, eu cortei o raciocínio. Quando você trabalhar e criar esse conforto que eu tô me referindo aqui, e aí você ter um filho, ou então um aprendiz, alguém que escute o que você tá falando, ou então, sei lá, porra, fale na internet. Por isso que também é bom. Essa porra que eu tô falando aqui, fazendo um vídeo, faz parte disso, velho. De passar, mano, o que eu tô aprendendo pra frente e também catalogar os meus pensamentos. Eu tenho um diário, escrevo tudo. Não tudo, né? Mas sempre quando vem uma coisa importante eu escrevo. Bullet Journal. Aprendi no canal do Elton Luiz. Por favor, acompanhe, o cara é muito pica. Então, tipo assim, o seu dever, depois que você aprendeu tudo, é passar adiante essa porra de algum jeito. Porque senão vai morrer com você toda essa energia que você acumulou na sua mente. Então faz parte do seu dever não deixar esse estado de energia que está acumulado na sua mente voltar ao estado natural dela, que é virar carne podre para outros bichos comer na natureza. Aí todo o conhecimento que está na célula do seu cérebro, na porra dos engramas, na porra dos seus neurônios, vai tudo pro saco quando você morrer, se você não passar para ninguém, junto com o seu DNA. Por isso que não faz sentido para mim você viver nessa terra, não passar sua semente adiante, não ensinar o que você aprendeu. Mas é uma puta responsabilidade do caralho. E quando os preguiçosos têm uma prole, eles não ensinam que é pra você trabalhar pra caralho. E quando você trabalha pra caralho porque você foi ensinado que você deve fazer isso e conquista as coisas sem entender que foi o trabalho, você não ensina pra sua prole que ela só tem esse nível de conforto porque você trabalhou pra caralho. E aí, esse homem ou essa mulher fazem jus ao ditado popular que homens fortes fazem tempos fáceis e tempos fáceis fazem homens fracos. Que eu não acho que é a causalidade. Eu acho que esse ditado é mais uma correlação do que uma causalidade. O que causa os homens fracos são homens fracos de mente, que não entendem o real funcionamento das coisas, entendeu? E claro, o homem fraco posterior tem a parcela de culpa dele de não querer entender também essa porra, entendeu? Então é essa a analogia que eu faço, essa a conclusão que eu chego. Homens fortes ensinam os seus filhos a serem fortes, ensinam que o estado natural do carro é ferrugem, ensinam que o estado natural do conhecimento é morte. E aí, quando eles ensinam isso,
seus filhos não deixam esse conhecimento morrer e entendem que a preguiça é a raiz da desgraça. Entendeu? É isso. É isso que eu tinha pra falar. Se vocês, agora, né, ultimamente, eu tenho tido um raciocínio muito melhor pra falar do que antes. Se vocês voltarem nos meus primeiros vídeos lá no Minecraft lá, porra, coitado de mim, mano. Pô, até que eu não fiz tantos vídeos, mas tipo assim, passou muito tempo desde lá até aqui. E eu aprendi bastante coisa, como falar, como me expressar. Porra, graças a Deus. Deus é muito bom na minha vida. Tá vendo? Isso é um conforto. Meu carro é um conforto. Eu trabalhei mais pra ter um carro, pra ter a porra do conforto de ir e voltar. Mas não significa que isso aí que vai me deixar mais fraco. Não, mano. Eu vou usar o carro pra fazer mais coisas que antes eu não conseguiria. Por exemplo, gravar esse vídeo. Imagina eu gravando isso daqui no ônibus. Não dá certo, velho. Entendeu? Então não é o conforto que te destrói. O que te destrói é a preguiça. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Se alguém conhecer o Altieri, manda pra ele. Talvez ele concorde comigo ou não. Gosto muito de você, meu amigo Altieri. Sempre te vejo, sempre vejo seus vídeos, tá? E acumulo Bitcoin baseado no que você... Você foi uma das pessoas que, tá ligado? Eu me inspirei pra poder sempre acumular essa porra. Apesar de que agora eu perdi tudo também, que nem você, né? Então vamos nessa. Valeu, pessoal. Tamo junto.